Olá, começa agora mais um Esporte Mundi, o programa que mostra o lado diferente do esporte. Hoje o nosso tema é sobre a Olimpíada do Rio de Janeiro em 2016. Será que o Brasil é capaz de sediar um evento tão grande? É isso que nós queremos saber. É isso que você quer saber. É isso que o Esporte Mundi vai descobrir. Boa noite. No dia 2 de outubro de 2009, Rio de Janeiro foi escolhido como a sede da próxima Olimpíada. Disputando com Chicago, Tóquio e Madrid, a cidade brasileira venceu com facilidade. Desde então, existem muitos questionamentos sobre a capacidade brasileira de realizar um evento dessa magnitude. Será que temos um plano de investimento para obras e para a formação de atletas? Veja a reportagem de Fagner Santos. O encerramento dos Jogos Olímpicos de Londres 2012 trouxe saudosismo, mas esse sentimento foi um pouco amenizado com a apresentação da próxima Olimpíada. Com uma apresentação alegre composta de samba e o seu tradicional gingado, o Brasil mostrou ao mundo como serão os Jogos de 2016. Mas será que estamos prontos para realizá-lo? Como estão as obras e os projetos de formação de atletas? A Prefeitura do Rio de Janeiro anunciou que as obras para os Jogos Olímpicos estão adiantadas. Um bom exemplo é a Transoeste, uma via expressa de ônibus que será composta por 64 estações e irá cortar boa parte da cidade, beneficiando mais de 250 mil passageiros por dia. Ainda são aguardadas diversas obras, como a duplicação de vias, revitalização do porto e a melhoria no entorno de estádios e arenas que receberão as competições. Missões que estão vindo aqui, interesse na área, principalmente na área da construção. É o setor que terá maior concentração de demanda. E além do investimento em obras, é preciso pensar nos atletas, e é com esse intuito que o governo federal já anunciou um programa de incentivo ao esporte olímpico, que focará em modalidades já consagradas, como esporte coletivos, por exemplo. Nós vamos investir R$1 bilhão na preparação dos nossos atletas que vão disputar os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016 no Rio de Janeiro. O nosso objetivo é garantir as melhores condições de treinamento para os nossos atletas, para que eles possam se dedicar integralmente ao esporte. Nós queremos ampliar o número de medalhas. Será que os resultados são tão importantes e realizar o evento é o nosso único objetivo? Para responder esta e outras perguntas, recebo aqui o diretor de Infraestrutura do Comitê Rio 2016, Alexandre Tequima. Alexandre, boa noite. Boa noite, Anderson. Realizar o evento é nosso único objetivo? Bom, muito boa noite a todos. Respondendo a sua pergunta, Anderson, não. Realizar o evento é apenas um dos objetivos, tá? O nosso maior objetivo é a formação dos atletas e mostrar para o público que o esporte, sim, é benéfico a todos. Legal. A gente tem perguntas da população, vamos ouvi-los? Vamos. Meu nome é Samantha, sou estilista e tenho 20 anos. Minha pergunta é, tivemos um gasto exorbitante no PAN 2007, mas a maioria das instalações não são compatíveis para a Olimpíada. O que está sendo feito de diferente em termos de planejamento entre o PAN 2007 e a Olimpíada Rio 2016? E aí, Alexandre, temos um planejamento diferente? Bom, obviamente o PAN é um evento menor que as Olimpíadas. Nós tivemos um recorde de público muito bom, né? A nossa renda, os nossos atletas foram maravilhosamente bem. E só lembrar um pouco que naquela época nós tivemos um lucro menor, uma visibilidade um pouco menor também. No Rio as obras são maiores, tá? Demanda um pouco mais de tempo. E eu queria deixar uma pergunta, porque se nós soubéssemos naquela época que nós iríamos sediar as Olimpíadas 2016, né? Talvez não tivéssemos investido tanto, mas infelizmente já passou. Mas o problema maior é esse, o desvio de recursos públicos, né? Porque qualquer evento grande gera uma receita, mas gera um lucro, um gasto muito grande também. Seria melhor ter feito, usando a sua pergunta, ter feito adaptado para concorrer às outras Olimpíadas? Então você adapta no PAN para as próximas Olimpíadas? Bom, eu não acho. Eu acho que a gente precisa de coisas novas, a gente precisa de uma infraestrutura diferente. E só para deixar uma coisa clara aqui, neste país, quem desviou dinheiro público foi exemplarmente punido, tá? No nosso país a gente vive uma época diferente, não temos mais aquela corrupção que tinha. Impunidade neste país não existe. Tá bom, é uma opinião dele, tá? Mas e vem cá, o que tem sido feito para a formação de atletas?
Bom, para os atletas nós temos diversos convênios para a formação desses atletas olímpicos e paralímpicos. Temos também, o governo anunciou semana passada, que nós temos o nosso objetivo para 2016 é estar entre os 10 melhores do quadro de medalhas, e para isso estamos investindo pesado em atletas experientes, né, de elite, e na melhoria de centros de excelência já construídos e em diversas outras obras que irão ajudar. Alexandre, obrigado pela participação. Obrigado. Então voltamos daqui a pouquinho com o Sport Mundi. A Bombril estava... Silêncio! A Bombril está... Silêncio, por favor! A Bombril... Pessoal, vamos calar a boca! A Bombril está... Bombril, a marca do povo com o time do povo, brilhando com o Corinthians na Libertadores. Voltamos com Sport Mundi. Legado, palavra que será muito usada daqui para frente. No dicionário significa o que é transmitido a outros que vêm a seguir. Portanto, o legado da Olimpíada do Brasil será muito importante. Ele pode ser tanto para a infraestrutura que foi construída ou para a melhoria de vida da população. A repórter Natália Sonsini traz uma reportagem sobre o pós-Olimpíada 2016. Quando pensamos em Olimpíadas, logo vem a dúvida do que será desse legado ao final do evento e se isso será benéfico. Nesse quesito, as Olimpíadas de Londres tiveram um sucesso inegável, conseguindo realizar um lindo espetáculo e ainda trazer melhorias no comércio, infraestrutura, transporte e moradia da cidade. Ela reduz o tempo de décadas e décadas de esperança da população, de expectativa de todos e do que a cidade, como ela pode se transformar. Porque nós queremos trazer para o Brasil o maior legado possível dos Jogos Olímpicos, tanto no que se refere ao esporte, quanto no que se refere à melhoria da infraestrutura e das condições de vida da população. A sustentabilidade tão popular nos dias de hoje foi muito usado nas instalações esportivas, que serão parcialmente desmontadas e reaproveitadas em outros locais, em instalações temporárias que serão adaptadas e utilizadas pela comunidade. No Brasil, o governo ainda discute sobre o legado para que haja uma maior participação e inclusão na sociedade, antes e principalmente após os Jogos de 2016. O legado que todos esses dois eventos vão deixar no caráter interno é uma construção de uma infraestrutura e de um modelo não só esportivo, mas também de caráter de mobilidade urbana e de serviços oferecidos. Outro ponto a ser questionado é sobre os investimentos em novos atletas olímpicos. Se continuará após o final dos Jogos ou será apenas pontual? Quando pensamos em legado esportivo, não podemos nos esquecer da China, grande potência na área esportiva, que revelou grandes esportistas em todas as modalidades nos últimos tempos. Na China, o projeto 119 foi criado pelo governo para formar campeões. O governo recruta crianças que recebem ajuda financeira, moradia, alimentação e horas de treino intercalados com a escola. Em Pequim 2008, o país asiático começou a colher frutos e superou os Estados Unidos no quadro de medalhas. Aqui no Brasil, projetos e iniciativas do governo brasileiro vêm tentando democratizar o acesso ao esporte, mas ainda é insuficiente com falta de profissionais, ambientes e materiais para a prática em alto nível. A Olimpíada no Rio dará visibilidade internacional jamais vista antes. Qual o exemplo que vamos seguir? O da China com o seu projeto 119 ou o de Londres no quesito sustentabilidade?
Para responder esta e outras perguntas, recebo aqui a diretora de Planejamento do Comitê Rio 2016, Patrícia Vasconcelos. Boa noite, Patrícia. Agradecemos sua presença aqui no Sport Mundi. Boa noite, Anderson. É sempre um prazer explicar para a população o que está sendo feito. Patrícia, Londres é o exemplo a ser seguido no quesito infraestrutura? Então, Anderson, é complicado de citar uma cidade como exemplo, né? Porque a população é diferente, a cultura é diferente. O que nós podemos assegurar é a total aproveitamento dos edifícios. E corrigir também o que não foi feito no legado do PAN 2007, certo? Então, Anderson, mas assim, o maior legado do PAN 2007 foram os próprios Jogos Olímpicos 2016. Então, assim, sem a organização do PAN 2007, nós não seríamos sede dos Jogos Olímpicos. Mas, vem cá, organização é outro discurso, a gente está falando de legados. Eu tenho um dado aqui, ó, em fevereiro de 2011, 129 apartamentos da Vila Olímpica foram leiloados, fora que menos de 50% dos imóveis estão ocupados. Então, isso é um legado para a população? Então, o problema da Vila Olímpica ele não é tão grave assim, tá? Então, a baixa ocupação, ela se dá mais pela região e pela falta de comércio no local, né? Então, para isso, a gente está tentando aumentar o comércio na região. Tá. Patrícia, temos uma pergunta da população, vamos ouvi-la? Vamos lá. Boa noite, meu nome é Eduardo, sou estudante. Minha pergunta seria, o legado social ele não seria melhor aplicado se tivéssemos exemplos dos Jogos de Atlanta 96, que foi realizado nos Estados Unidos, onde foi para priorizar a inclusão da população negra? E aí, Patrícia? Então, ótima pergunta. Como eu disse anteriormente, a gente não pode pegar um exemplo só, né? Um exemplo apenas. Nós precisamos assimilar tudo, tá? Para adaptar para o nosso país, né? O exemplo americano é o que mais se identifica com o Brasil. Tá? Então isso já mostra que nós estamos antenados. Legal. Patrícia, muito obrigado pela participação. Obrigada, eu que agradeço. O Sport Mundi fica por aqui. Agradecemos a sua audiência e a sua participação via Twitter também. Voltamos na semana que vem. Forte abraço e até lá.